capítulo 10, versículo 11. Deixa eu compartilhar um texto com você. Eu vim de Belém, preparei slide e tudo, eu estou escrevendo material sobre algumas atitudes que fizeram Jesus interromper o curso natural das coisas e reconhecer o que estava acontecendo. Preparei tudo, vim, orei, dormi. Quando foi hoje de manhã, Deus falou, não é essa a mensagem, é outra. E eu senti uma luta, falei para minha esposa, eu não sei o que eu vou pregar hoje, mas eu quero obedecer à voz de Deus. Mateus capítulo 10, versículo 11, falando sobre esse tema, paixão, sobre vida, sobre gente, sobre almas. Diz assim a Bíblia: e em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, ali ficai até vos retirardes. E ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros de volta a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir vossas palavras, ao saíres daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. E eis que vos envio como ovelhas para o meio de... O que está escrito aí? Lobos. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra nessa manhã. Queremos te louvar porque tu estás presente aqui desde ontem. Como nós fomos impactados aqui ontem nesse lugar. Que esse final de semana, que essa conferência seja um marco na nossa vida. Seja um marco na vida dessa igreja. Que todos nós saiamos daqui desafiados, despertados, inspirados por uma grande missão. Quebra agora, Senhor, toda distração, seja ela de ordem espiritual, física, distração. O corpo está aqui, mas a cabeça está lá fora. Que corpo, alma e espírito agora estejam submissos à tua palavra em nome de Jesus. Assim nós te pedimos e pela fé te agradecemos o nome forte de Jesus. Amém e amém. Dê um brado de glória a Deus bem forte se você recebe essa mensagem. Hoje eu quero falar sobre o que fazer quando nós amamos gente e essas pessoas não correspondem ao amor que nós temos. Segura. Uma das palavras que mais descreve a natureza e o trabalho de Deus é a palavra ajuda. Ajuda, gente, não é apenas o que Deus faz. Ajuda é o que Deus é. Deus não consegue estar num ambiente e não ajudar você. O simples fato de você estar num ambiente onde Deus está e a sua palavra está sendo pregada, você já está sendo ajudado, você já melhorou só de estar aqui nessa manhã. O simples fato de Deus estar num ambiente, Ele já está ajudando. É impossível Deus não ajudar. Aonde Deus está, ajuda está presente. É por isso que Davi, o grande salmista, matou Golias. Nós conhecemos a história. Ele escreveu no Salmo 46, versículo 1, ele é socorro bem presente no dia da angústia. Ele ajudou no passado, ele ajudará no futuro, mas a melhor certeza que nós temos é que Ele está nos ajudando hoje aqui nessa manhã. Ele está presente aqui conosco. Se Deus está fazendo alguma coisa, é para te ajudar. Se Deus não está fazendo absolutamente nada, é para te ajudar. Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem ao Senhor Jesus e que são chamados segundo o seu propósito. Faz parte do caráter de quem Ele é. E Deus é interessante porque nós estamos aqui nessa manhã e eu tenho uma convicção, uma certeza que se eu cheguei aqui hoje é porque Deus tem me ajudado e me sustentado. Tem mais alguém aqui que carrega consigo essa certeza? Ele tem cuidado de você. Ele tem suprido suas necessidades. Você pode agradecer a Ele, porque se você atravessou a pandemia, é porque Ele cuidou de você. Se você hoje tem estabilidade mental para estar nesse lugar, é porque Ele tem te guardado, te protegido. Arma nenhuma prosperará contra você, porque o nosso Deus é ajuda e socorro bem presente no dia da angústia. Faz parte do caráter, da personalidade, de como Ele se apresenta por toda a palavra. E existem algumas características que são comunicáveis e incomunicáveis em relação a Deus. Comunicável é aquilo que existe em Deus e existe em nós.
Incomunicável é aquilo que só existe em Deus e nós nunca seremos. Nós nunca seremos onipotentes, oniscientes, onipresentes. Nós nunca teremos a noção, o poder de Deus. Mas existem algumas características que estão presentes em Deus e também estão presentes em nós. E uma delas é a ajuda. Nós fomos feitos e configurados por Deus para ajudar, para servir gente. É por isso que ele veio. A Bíblia diz, João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós somos feitos, criados por Deus para ajudar o próximo, para amar gente, para cuidar gente, para alcançar gente ao longo da nossa história. É um dos propósitos da nossa vida. É por isso que o próprio Jesus disse, melhor é dar do que receber. É por isso que a igreja serve. É por isso que nós estamos aqui nessa manhã e a gente fica percebendo e eu fico olhando, quem é de fora não entende. Como é que a gente tira um sábado de manhã para estar aqui, sexta-feira, sábado o dia todo servindo a Deus? É porque nós entendemos que a nossa missão é ter paixão, é amar, é alcançar gente com o poder do Evangelho. Eles não entendem porque que nós temos tantos voluntários, ninguém aqui recebeu dinheiro para fazer isso. É porque nós amamos a Deus e amamos as pessoas, e é por isso que nós servimos. Abrimos nossa casa para uma célula, nós cuidamos de pessoas. Gente, dá trabalho cuidar de gente, você sabia disso? Dá trabalho cuidar de gente. Lá na igreja nós estamos no desafio agora das células e tem gente que fica olhando às vezes, e eu falo, gente, dá trabalho, leva compromisso, abrir a sua casa e fazer tudo, e receber as pessoas, discipular ao longo da semana, servir na celebração, mas nós fazemos tudo isso por quê? Porque nós fomos criados para ajudar, faz parte do nosso caráter, Deus nos colocou aqui. E nesse processo de ajudar, nós precisamos entender alguns princípios que Deus apresenta aqui em Mateus capítulo 10. Nessa capacidade que nós temos e fomentamos de ajudar o próximo, não depende, o agir de Deus na vida das outras pessoas, não depende apenas da nossa capacidade e vontade de ajudar. Depende também da voluntariedade e da decisão dessas pessoas de estarem abertos para receber a nossa ajuda. Quem está entendendo, diga amém bem forte. Para alguém ser ajudado, ser capaz de ajudar não é o suficiente. Quem está sendo ajudado tem que, de certa forma, querer ser ajudado. É por isso que Jesus disse, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Eu estou aqui. Existe poder para curar. Existe poder para transformar. É desejo, é decisão minha fazer algo novo, diferente na sua vida. O problema é que nem todo mundo nessa jornada está disposto ou vai abrir a porta, estar disponível para essa transformação. Por isso que ele disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, então eu entrarei na casa e cearei com ele. Existem casos que a nossa decisão, a gente tem o chamado, a graça, a unção, o comissionamento para ajudar, a resposta, só que tem um detalhe, tem gente que não vai querer receber. Tem gente que não vai abrir as portas. Tem gente que vai bater a porta na nossa mensagem. E entender isso é importantíssimo, é elementar, é pedagógico, traz paz ao nosso coração. Porque todo mundo que está aqui nessa manhã é confrontado com algum tipo de rejeição em algum nível, é ou não é verdade? Todos nós aqui somos confrontados com alguma forma de rejeição em algum nível. Agora, ser rejeitado por alguém que você ama e que você quer ajudar e pode ajudar, leva essa rejeição para um outro nível completamente diferente. Gente, é muito triste quando a gente olha a vida das pessoas e a gente contempla alguém e você quer ajudar, e você sabe que deve ajudar, e você sabe que pode ajudar essa pessoa. Você está olhando ela sofrer, passando por um momento de dificuldade, e você tem aqui uma resposta, um remédio que vai ajudar, vai impulsionar a vida dessa pessoa, mas a pessoa simplesmente rejeita. Ela diz, não, eu não quero. Vou fechar a porta, vou bater a porta. E agora você tem que assistir do lado de fora essa pessoa jogar o jogo da vida, como disse aqui o pastor Hernandes, e você está vendo ela perder de goleada, você está vendo ela sofrer, ela chorar, sua família ser destruída, você está vendo ela viver abaixo do seu potencial, e você sabe que você pode ajudar, você sabe que você pode mudar a vida dessa pessoa, observar essa pessoa viver abaixo do potencial, e mesmo assim negar a mensagem que você carrega. Isso leva a rejeição a um nível completamente diferente. E quem não trata isso direito, leva isso pessoalmente. E quem leva isso pessoalmente, guarda mágoas
incuráveis, como uma infecção que às vezes corroem a nossa boa vontade e a gente começa a dizer, já que eu fiz por essa pessoa, orei por ela, jejuei, me doei por ela, ela não aceitou, então daqui para frente eu não faço isso por mais absolutamente ninguém na minha vida. Você já disse isso alguma vez? Você já ouviu alguém falar isso na sua jornada e na sua vida? Eu me doei. Eu me sacrifiquei, eu fui além, eu tenho paixão, amor por gente, eu fiz tudo aquilo que eu podia fazer, mas a pessoa não recebeu, e já que ela não recebeu, então não faço por mais ninguém. Se você chegou assim nessa manhã, Deus tem uma palavra libertadora, e Ele vai renovar essa paixão que existe no seu coração. Esse é o propósito dEle, esse é o propósito da igreja aqui na terra. As palavras de Jesus em Mateus capítulo 10, fechando a residência pastoral dos discípulos, andando com Jesus, 3 anos e meio, Jesus trouxe esse grupo de discípulos para perto, dentre eles o Pedro que nós ouvimos agora há pouco. Jesus modelou o que é vida, o que é sacrifício, o que é discipulado, não fez só convertidos, ele fez seguidores, discípulos daqueles homens, e agora Jesus vai comissionar esses discípulos para um módulo prático, porque até aqui, eles viram os milagres, sentiram, viram o crescimento do Evangelho, só que viram isso através da vida de Jesus, e é a primeira vez que Jesus agora vai enviá-los por conta prática. Um módulo prático do ministério de Jesus. E Jesus ensina tudo mastigado para os seus discípulos. Jesus organiza tudo em Mateus capítulo 10, você pode ler depois. Jesus coloca aqui 4 coisas que todo discípulo precisa fazer e que os discípulos fizeram. Primeiro, ele deu um plano. Ele disse, olha, vocês vão sair de 2 em 2. E vocês vão por todas as vilas, por onde vocês passarem, pregando o Evangelho. Vão por todos os lugares. A vila é pequena, prega o Evangelho. A vida é grande, prega o Evangelho. A casa é pequena, simples e pobre, prega o Evangelho. A casa é grande, é uma mansão num condomínio, prega o Evangelho, porque eles também precisam do Evangelho. A pessoa tem muita formação, a pessoa erudita, prega o Evangelho. A pessoa não sabe absolutamente nada, prega o Evangelho, porque o Evangelho é para todas as pessoas. Saiam de 2 em 2 e preguem o Evangelho. Diga plano bem forte. Jesus dá um plano. Eu fico olhando o pastor Josué, e o Josué, é a imagem que eu tenho de fora, é uma pessoa bem metódica, não é verdade? Tá certo, né? Ele tem um plano muito definido. A igreja é uma igreja em células. Essa é a visão, é o plano, é a visão que Deus deu para ele. Lá em Belém, ele mencionou aqui, nós somos 540 templos dentro da cidade. Eu brinco, sem ter célula, a gente já está em célula, espalhado pela cidade toda. O problema é que a igreja cresceu, tem 112 anos, e eu estou percebendo que aquele vigor evangelístico da igreja sair, da igreja discipular, da igreja ganhar novas fronteiras, parece que cada templo virou um clubinho fechado, onde a gente cuida dos irmãos, não tem gente nova, gerações novas chegando, e eu começo a entender, eu preciso olhar de volta o plano, o projeto precisa ser alterado. Jesus está dizendo aqui, eu tenho um plano, de 2 em 2 vocês vão sair, vão por todos os lugares pregando o Evangelho. Segunda coisa que Jesus disse, vocês têm uma mensagem, preguem isso, preguem o reino de Deus. Pronto. E ele começa a dizer, vocês não vão pregar aquilo que vocês querem pregar. Preguem o Evangelho, preguem o reino de Deus. O Evangelho não é ideia sua, é ideia de Deus. Não é você indo, é Deus vindo ao seu resgate, completando a obra que Ele te chama para fazer. A gente acha que evangelizar, discipular é ideia nossa. Poxa, porque eu vou ir? Porque eu vou discipular, conversa fiada. É Deus que já veio e disse, venha ao meu encontro, porque eu estou fazendo, eu estou abrindo portas. O Espírito Santo já está operando nesse processo. Prega o Evangelho. Tem um plano, tem uma mensagem. Segundo, tem uma unção, um comissionamento. Ide agora, eu comissiono, eu envio vocês debaixo de uma palavra. Eles têm um plano, uma mensagem, uma unção e um comissionamento, mas no capítulo 16, olhe na sua Bíblia, Mateus capítulo 10, versículo 16, Jesus dá uma perspectiva. Isso aqui é algo muito marcante, a gente precisa olhar para isso. Depois de tudo isso, Jesus coloca tudo o que ele falou em perspectiva, ele diz, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Vocês estão indo, levando paz, levando amor, só que vocês estão indo como cordeiros, mas vocês vão ser recebidos por lobos. Escute o que eu vou lhe dizer. Por pessoas que têm uma outra predisposição, vão receber vocês com hostilidade. Nem todo mundo vai estender o tapete, nem todo mundo vai abrir a porta, nem todo mundo vai aplaudir, vai celebrar como nós estamos celebrando aqui nessa manhã. Não é assim que funciona.
E nós estamos vivendo um dia onde isso está cada vez mais ficando acentuado. Vocês estão percebendo isso? A mensagem que nós carregamos, a unção que nós carregamos, a predisposição está ficando cada vez mais diferente. Recebidos com dureza, com hostilidade, até pessoas perigosas. Vocês vão ser mordidos por quem vocês estão querendo ajudar. Vocês estão indo levar amor, mas vocês vão ser tratados como quem quer machucar. Vocês estão indo levar uma palavra de libertação para quebrar as cadeias, mas as pessoas vão achar que vocês querem trancar elas dentro de uma prisão de regras. Vocês estão indo para levar uma palavra de bênção, de restauração, mas muita gente acha que vocês estão tentando controlar a vida delas. E com todo respeito, eu já tenho trabalho demais, problema demais na minha vida, na minha família, no meu ministério para resolver, para ficar comprando o problema de outras pessoas. É ou não é verdade? Se nós estamos aqui fazendo isso, discipulando, indo, comprando a briga de outras pessoas, é porque nós amamos, temos paixão por gente. Nós vamos brigar com o inferno e vamos dizer, essa pessoa não vai ser levada, é meu parente, é minha família, e eu vou levar para o céu para a glória de Jesus. E nós temos que dizer isso. Mas a predisposição vai ser diferente. Parece desanimador, gente, mas Jesus dá essa perspectiva do que vai acontecer. E ele ensina aqui como agir quando as pessoas não derem ouvido. Está fazendo sentido para alguém o que eu estou falando nessa manhã? Ele está dizendo, antes de vocês saírem, entendam que nem todo mundo vai querer escutar. Nem todo mundo vai querer receber. Você pode ter um plano, mas alguns não vão querer escutar. Você pode ter uma mensagem poderosa, mas tem gente que não vai querer escutar. Você pode carregar uma unção sobre a sua vida, mas nem todo mundo vai querer escutar. E Jesus está dizendo isso de experiência, porque muita gente não ouviu ele também. E ele está colocando isso em perspectiva para os seus próprios discípulos. Eu falo isso essa manhã, porque eu percebo, eu não sou um evangelista, eu sou pastor de igreja. Meu dia a dia, bem parecido com o pastor Josué, eu milito, amo pastorear, é o que eu faço. Mas eu percebo muita gente hoje frustrada, porque ela pensou assim, bom, se eu tiver um plano, todo mundo vai aceitar. Se eu tiver uma mensagem, tudo vai fluir. Se eu carregar uma unção na minha vida, todos vão escutar. Mas tem gente que você ama, que lamentavelmente não vai escutar. Tem parentes que você vai dar tempo, que você vai orar, mas lamentavelmente, eles não vão querer receber. Tem gente que você sabe que pode ajudar, amigos no trabalho, um cônjuge, um filho, muita gente que você pode ajudar, mas lamentavelmente alguns não são todos, porque se fosse a maioria, nós não estaríamos aqui nessa manhã. Alguns não vão receber, e Jesus está dando essa perspectiva para que os discípulos não se surpreendessem e não se sentissem feridos ao longo da jornada. Para que vocês não levem essa rejeição pessoalmente, ele está dizendo para eles, não fiquem amargos. Não fiquem sentidos uns com os outros, porque alguém não recebeu, e pior, não fiquem sentidos comigo, porque tem gente que fica sentido até com Deus quando as coisas não fluem. Como é que pode? Eu tenho um plano, eu tenho uma mensagem, eu tenho uma unção, eu tenho um comissionamento, mas parece que as coisas não estão acontecendo. O que fazer quando as pessoas não escutam? O que fazer quando alguém precioso para você fecha a porta para a mensagem que você carrega? Versículo 13, abra comigo aí sua Bíblia, dê uma olhadinha, Mateus capítulo 10, versículo de número 13. Primeira coisa que eu queria sugerir, se você quiser anotar, fique à vontade, é o que Jesus ensina aqui. Tome de volta a sua paz. Versículo 13, se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Ou seja, se quiserem, amém, glória a Deus. Se não quiserem, amém, glória a Deus, do mesmo jeito, vida que segue. Se quiserem receber a bênção, a vida que você experimentou e de graça está disponibilizando, glória a Deus por isso. Mas se não quiserem, toma de volta a tua paz e vai-te embora, vai para o próximo lugar. Continua marchando, continua indo para frente. Tem gente que aqui vai fechar a porta, vai dizer não, eu não quero, mas lá na outra cidade, na outra vila, tem alguém de joelhos dobrados pedindo, Senhor, manda uma palavra, manda uma mensagem, e você vai chegar com uma palavra de salvação naquele lugar, mas tem que bater o pé e ir embora. Ou a gente vai ficar sentido quando não acontecer, ou a gente vai ficar parado quando as coisas não fluírem. Nós precisamos tomar de volta a nossa paz.
Eu estou aqui hoje porque eu estou tentando ajudar. Tem gente que está aqui hoje, mas perdeu a paz em 2017, perdeu a paz em 2018, perdeu a paz durante a pandemia, e você não consegue ter paz e não consegue olhar para frente. Carreira você reconstrói, patrimônio você reconstrói, mas para isso você precisa de paz, e Deus quer te devolver a tua paz ao longo dessa conferência. Toma ela de volta. Volta lá atrás e toma a tua paz. Quem tem paz, reconstrói. Quem tem paz, olha para frente. Quem tem paz, perdoa. Quem tem paz, deixa a armadura. É hora de você tomar de volta a tua paz. Melhor seria se melhor fosse, não deu certo. Bate a poeira e vai para frente e toma de volta a tua paz em nome do Senhor Jesus. Esquece. Larga a mão. Ah, mas tal pessoa, aconteceu. Deus tem coisas maiores, tem vilas aí na frente, tem portas, tem casas de paz, tem locais que vão receber a unção e a paz que você carrega. A célula não deu certo aqui, continua. Mas tem muita gente que perdeu a paz ao longo do caminho. Uma situação lá em 1900 antigamente, e aí alguma coisa aperta aquele botão, parece que tudo desmorona sobre a sua vida de uma vez só. Deus já te devolveu a tua paz nessa manhã em nome de Jesus. Você é livre, segue em frente, prega o evangelho, cumpre a tua missão. Você tem um plano, você tem uma mensagem, você tem uma unção sobre a tua vida, e Ele vai te abençoar. Ele já te abençoou, Ele já está lá te chamando. Vem ao meu encontro, porque eu já estou agindo nessa situação. Toma de volta a tua paz. Segunda coisa que Jesus ensinou foi: sacuda o pó dos pés. Versículo 14: se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao saíres daquela casa ou daquela cidade, sacuda o pó dos pés. É uma metáfora. Ele está dizendo: nós não podemos levar o pó da rejeição passada para a próxima fase que nós estamos vivendo na nossa vida. Aí eu vou repetir isso para você. Você não pode levar a rejeição, a dor, a dificuldade que você sofreu lá atrás. É hora de bater o pó, deixar para trás, porque Deus tem coisas melhores, Deus tem coisas maiores para a sua vida. Bate o pó e deixa para trás. Isso. Só quem está batendo o pó, dá um brado de glória a Deus. Simbolize nessa manhã que você é livre. Livre. Bate o pó. Deixa para trás. Não há como evitar que o pó pegue em você, mas há como evitar que ele fique em você. A amargura vai pegar em você, mas ela não pode ficar. A raiva vai colar em você, mas ela não pode ficar. O espírito de revanchismo, de retaliação, fizeram comigo, vou fazer com outro, ou não aceitaram a minha mensagem, então não vou fazer por mais ninguém. Ele pode até colar em você, mas você vai bater o pó, vai se limpar. Ele não pode colar em você. A maneira que você responde diz mais sobre você do que sobre as pessoas que feriram você nessa caminhada. Bate o pó. Deu errado lá atrás? Deu errado. Falhou? Está falhado, não se fala mais nisso. Segue em frente. Segue em frente. Olha o que ele continua dizendo, né? Sacode a poeira e vai embora. Senão você vai carregar o resíduo passado para um tempo novo, para uma estação nova. E atenção redobrada no que eu vou te dizer aqui. Repito, tem gente na frente que vai valorizar a sua mensagem. Aqui não fluiu, bate o pó, toma de volta a tua paz. Lá na frente tem alguém esperando, orando, e é você. Tem gente esperando você bater o pó e entrar numa nova fase para ser salva e transformada. Tem gente esperando o seu despertar. Eu estava preparando isso hoje de manhã. Sabe por que às vezes a gente tem que ir para a próxima vila? Preste atenção para isso, que esse ponto é um ponto diferente. Não é porque você não pode ajudar aquela pessoa, ou a pessoa negou, fechou as portas para a mensagem. Não é porque você não possa ajudar, mas às vezes é porque as pessoas daquela vila serão ajudadas por outra pessoa e não você. Já parou para pensar nisso? Tem portas que se fecham, não é porque Deus não está com você, não é porque você não tem um chamado, uma graça, é porque talvez aquelas pessoas serão salvas e alcançadas por outra pessoa e não você. Gente, nós não escolhemos a nossa missão. No reino de Deus nós não escolhemos a nossa missão. No reino de Deus nós não escolhemos nem a nós mesmos, foi Ele que nos escolheu e nos chamou para essa missão. E nós também não escolhemos quem vai receber a mensagem. Pare para pensar nisso. Eu não tenho domínio para obrigar as pessoas a receberem a mensagem que eu carrego. Deus te deu habilidade para ajudar as pessoas
Mas é Ele que determina quem vai abrir a porta e quem vai receber a mensagem que você tem. Eu estava aqui pensando, pastor Josué, sabe? Eu comigo, com os meus botões, talvez isso aconteça só lá em Belém do Pará. De vez em quando, Deus fecha algumas portas e algumas circunstâncias, sabe por quê? Porque se nós pregássemos e pudéssemos ganhar todas as pessoas que nós pregássemos, a gente pregaria só para os nossos amigos, famílias e pessoas parecidas com a gente, não é verdade? E o óleo da salvação não ia fluir para quem é diferente, quem realmente precisa. Então, de vez em quando, uma porta se fecha para que você bata o pé, entre numa nova fase e alcance pessoas que estão lá na frente, que são completamente diferentes, mas também precisam desesperadamente do Evangelho de Cristo. Eu tenho aprendido na minha jornada, é como se Deus dissesse: cuida de quem é importante para mim e não te preocupa com quem é importante para ti, porque eu vou levantar alguém para cuidar de quem é importante para ti nessa jornada. Se quem é importante para você ainda não recebeu, diga bem forte, ainda, porque você vai continuar, vai perseverar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Cuide de quem Deus ama, que Ele vai levantar alguém para cuidar de quem você ama, e a obra vai ser completa. Porque nem sempre vai ser você que vai ganhar, sabe? Ele vai levantar alguém. E tem coisas que não adianta forçar a barra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não adianta querer obrigar alguém. É com naturalidade, você tem que deixar com calma. Deus vai usar você, vai te dar uma nova oportunidade. Jesus aqui, atenção, Ele não está ensinando os seus discípulos a desistir dessas pessoas. Não, Ele está ensinando essas pessoas a não deixarem a rejeição virar amargura, ao ponto que aquilo tolha o seu potencial de amar gente, de ter paixão por pessoas. Nós na igreja, na família, nós não desistimos das pessoas, não. A gente não joga ao maligno, só se precisar. A gente não joga para baixo, não joga para a esquerda, direita, para trás. A gente joga para cima e entrega para Deus. E fala assim: Senhor, eu fiz tudo aquilo que eu posso, agora que eu não posso fazer mais nada, eu entrego na mão de quem é mais poderoso do que eu. Cuida dessa pessoa, mesmo que ela não queira o Evangelho. Gente, isso aqui é algo muito sensível que eu estou pregando, sabe? É igual a história do filho pródigo. O filho pródigo feriu, rejeitou, negou o pai, tomou a sua fortuna, foi embora. Tem uma música antiga, né? Eu tenho 40 anos de idade, só quem tem mais de 40 vai lembrar a música do filho pródigo, né? O filho perdido, volta arrependido, com os pés feridos de tanto chorar, andou pela vida, tantas ilusões e fantasias, não teve alegria, foi só ilusão. E aí ele decide voltar para casa, e aqui está o segredo. Vendo o pai, alegre, chorou. O pai está dizendo: você me feriu, você me negou, você fez o que não deveria, mas eu estou aqui orando por você. Eu entreguei você na mão de Deus, sabendo que um dia você voltaria. E quando o pai viu o filho, ele foi correndo, deu um abraço, restaurou aquele filho, e houve alegria naquela família. Esse é o nosso papel quando as pessoas negam a mensagem. Nós não desistimos, a gente entrega para Deus, mas fica esperando uma oportunidade mais oportuna para tocar essas pessoas. Vou terminar 5 perfis de pessoas, rapidamente, algo prático, que às vezes nós não podemos ajudar, mas não vamos desistir delas. Não estão abertas ao que Deus quer fazer ainda. Nós entregamos na mão de Deus, esperando o momento mais oportuno. Quando Jesus foi tentado no deserto, antes de começar o seu ministério, o diabo veio com toda a força, depois de Jesus jejuar 40 dias, para tentar ele. E ele tentava, não dava certo. E ele tentava, a porta não se abria. A Bíblia diz que o diabo se retirou, esperando uma hora mais oportuna para voltar. Tem coisas que a gente vai ter que esperar uma hora mais oportuna. A porta vai se abrir, a hora vai chegar. Deus me trouxe como mensageiro aqui nessa manhã para curar o seu coração. A hora vai chegar, a porta vai se abrir. Deixa eu tirar um peso aqui da consciência de alguém. Tem gente achando que é a sua obrigação fazer alguém aceitar Jesus. Sua obrigação é ter paixão por gente, é servir, é fazer o seu melhor. Convencer o homem do pecado é obra do Espírito Santo, e ele já está trabalhando, e ele vai completar a obra na vida dessa pessoa. Continue servindo, faça o seu melhor, seja uma pessoa empolgante, inspirada no seu serviço. Primeiro perfil de pessoas que às vezes não vão receber. Primeiro, vão rejeitar porque acham que não precisam de ajuda. Você conhece gente assim que acha: não, eu não preciso de ajuda, está tudo certo na minha vida, eu não preciso de ajuda. E uma das coisas primordiais para isso é o reconhecimento. Por que alguns casamentos terminam? É porque Deus não tem poder de restaurar? Não. É porque às vezes nós não reconhecemos que precisamos de ajuda, buscamos Deus na hora oportuna.
Eu não posso obrigar uma pessoa que não reconheça que está doente de tomar um remédio. Ela não vai tomar o remédio. Eu não posso obrigar alguém a colocar um gesso no braço se essa pessoa não reconhecer que o braço dela está quebrado. Nós podemos fazer muitas coisas nessa terra, mas mudar a cabeça das pessoas e obrigar elas a abrir os olhos, ainda nós não podemos. O apóstolo Paulo, quando chegou na cidade de Éfeso, olha que Paulo era um cara muito decidido, muito preparado, poder de argumentação único, vinha pregando o evangelho, por onde Paulo passava, Deus tocava, cidades inteiras sendo alcançadas, transformadas. Paulo chega em Éfeso, e Paulo começa a pregar. Paulo prega do melhor jeito que ele pode, achando que haveria um avivamento naquela cidade, e as pessoas fecharam o coração. As pessoas disseram, não, nós não queremos a mensagem. O que Paulo faz? Paulo se fere? Paulo fica ranchoso? Paulo sai de lá amaldiçoando aquela cidade? Não. Paulo diz, Senhor, abra os olhos deles para que eles possam ver. Paulo começa a orar por eles. Eu acredito que esse processo de paixão por gente, claro que a maioria vai receber, vai abrir o coração, mas tem gente que você quer e às vezes fechou a porta. Muito disso se deve à oração e jejum. Existe um processo libertador na oração e no jejum. A Bíblia diz que tem coisas, demônios, situações que só vão se abrir mediante jejum e oração. Eu fiquei tocado quando eu vi aqui a equipe da conferência orando, preparando os kits, orando por esse lugar, está na mídia de vocês, preparando o ambiente. Tem coisa que só acontece mediante jejum e oração. Nós temos que voltar à oração, colocar aquele nome na oração, interceder por ele, quebrar as barreiras, quebrar as correntes, abrir as cadeias, orar, jejuar, e na hora certa aquele coração vai se abrir mediante jejum e oração. Tem gente que acha que não precisa, então nesses casos a gente fica jejuando e orando. Tem gente que sabe que precisa, mas não quer. Você conhece alguém assim? A pessoa sabe que precisa, mas ela não quer. Você prega o evangelho para ela. João capítulo 5, o homem está doente por 40 anos. Jesus chega para aquele homem, pergunta para ele, queres tu ser curado? Por quê? Porque tem gente que está doente, mas para eles não tem problema nenhum, não é ruim. A pessoa está se acabando, mas ela gosta. A pessoa está num momento difícil, ela sabe que aquilo está destruindo a vida dela, mas decididamente ela não quer sair de lá. São pessoas que dizem, olha, eu sei que está errado, mas vai ficar assim mesmo. Eu sei que isso vai destruir o meu casamento e a minha família, mas estou pagando para ver, não quero nem saber, não estou nem aí. E a pessoa vai perdendo a visão. Sem visão o povo perece, a pessoa perde o que é moderação, ela vai se afundando cada vez mais. E nós desistimos dessas pessoas? Não, a gente fica orando por elas. A gente fica perto delas, a gente não vai forçar a barra, mas estamos sempre lá, esperando uma oportunidade. Terceiro grupo, pessoas que não querem ainda, porque tem gente que hoje não quer, mas amanhã, eu quero profetizar, a porta vai se abrir em nome do Senhor Jesus. Mas hoje estão dizendo, eu não quero. Eu sei que eu tenho que ir para a igreja, mas eu vou curtir um pouco mais a vida. Eu sei que esse relacionamento que eu estou é destrutivo, vai me afastar de Deus, mas eu estou gostando e vou ficar só por um pouco. Eu sei que essa substância vai destruir a minha saúde, mas eu controlo, daqui a pouco eu abro mão dela. E quando isso acontecer, pelo amor de Deus, não leve isso pessoalmente, sabe? Não estão negando a você, estão negando a mensagem de Jesus. E nós temos que estar lá para ajudar essas pessoas. Número 4, pessoas que querem receber, mas não de você. Diga para quem está do seu lado, existem pessoas que vão receber, mas não vai ser de você. Aí que está o desafio. Jesus passou por isso. Mateus capítulo 13, na sua própria cidade de Nazaré. Tem um poema que diz, minha terra tem palmeiras onde cantam as aves que aqui gojeiam, não gojeiam como a de lá. Você pode ser do lugar mais simples do planeta, mas o lugar que você nasceu sempre vai ter um lugar especial no seu coração. Sempre, sempre. Jesus tinha um amor por essa cidade, Jesus cresceu lá. Gente, a salvação estava disponível. A restauração estava disponível. Jesus chega com o poder de curar. Jesus vinha operando milagres. Jesus podia mudar radicalmente a história daquela cidade, curar os enfermos, trazer salvação, anunciar salvação. Mas quando Jesus chega na cidade, versículo 55, não é esse o filho do carpinteiro? Não é esse o filho da Maria que estava ali? Não é esse aquele Jesus?
Não estão entre nós os irmãos deles? Versículo 57, e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, disse, não há profeta senão sem honra, senão na sua própria casa. 58, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. A familiaridade deles com Jesus impediu que eles recebessem a cura e a transformação que Jesus tinha para trazer. E assim acontece de vez em quando. Tem gente que por causa da familiaridade, essa pessoa não vai abrir, mas Deus está preparando alguém que vai alcançar essa pessoa, porque Ele ama você e você ama as pessoas que Deus ama. A gente tem que entender isso, porque a gente às vezes carrega e a gente ora por alguém que para a gente é muito importante e parece que as portas demoram para abrir. Quinto e último, sabe? Tem gente que às vezes quer ser salva, mas não está disposta a fazer o que é necessário. Teve uma ocasião no ministério de Jesus, onde eles precisavam pagar o imposto. Problema de provisão. Deus usa o dom de Pedro, fala, Pedro, vai lá, pesca o recurso e traz para pagar o imposto. Pedro vai lá e ele faz, ele pesca, ele trabalha. O problema é que as pessoas às vezes querem a moeda, mas querem que você pesque e que você faça todo o trabalho. Não estão dispostas a se comprometer com a verdade do Evangelho. E o Evangelho ainda exige renúncia. O Evangelho ainda exige carregar uma cruz, mas vale a pena cada centímetro do caminho quando nós vivemos para Deus. Mas tem gente que não está disposta a carregar essa cruz. E o dilema é, pastor, ajudo até quando? Amo até quando? Vou até onde nessa jornada? Esse é o maior dilema que muitos de nós enfrentamos. E o amor, gente, sempre vai andar uma milha a mais. Por alguém que nós amamos, a gente anda 1 milha, 2 milhas, 3 milhas, a gente faz tudo aquilo que a gente pode fazer, só não deixa a amargura tocar o nosso coração pessoalmente. E é difícil a gente falar disso, com questões que às vezes mexem com o coração. Nós pastores estamos aqui, e de vez em quando a gente tem que auxiliar uma família. Às vezes o filho está lá, foi criado pelos pais, agora tem que criar os próprios pais, ajudar os pais, porque os pais não querem saber do Evangelho. A gente vê do outro lado pais que criaram os filhos e agora precisam sofrer por esses filhos, porque estão longe do Evangelho. E essas pessoas às vezes não consultam você para tomar alguma atitude, mas quando a consequência vem, querem dividir a consequência com você. E o que a gente faz? A gente continua amando, a gente continua orando, a gente continua crendo, a gente continua batendo a poeira, indo à frente, pregando Evangelho, amando gente, tendo paixão por gente. Vai que Deus abra a porta para que essa pessoa seja salva por nós, mas se não for por nós, no processo de alcançar outras pessoas, Deus vai levantar alguém para ir lá e tocar a vida dela, e ela vai ser salva se nós continuarmos andando o caminho. Esse é o grande desafio, o desafio da gente cumprir essa missão e orar por isso, sabe? Eu fico olhando, essa semana, lá em Belém eu recebi uma mãe, uma pessoa extremamente bem-sucedida, e ela me procurou, falou, pastor, ore pela minha família, ore pelo meu filho, eu não sei mais o que fazer, eu tenho feito tudo, eu tento viver para Deus, eu tento fazer tudo que eu posso, mas cada dia que passa as coisas vão ficando mais e mais difíceis, e o meu processo naquela tarde com ela, foi convencer ela, de tirar a amargura, dizer para ela, não é culpa sua que tudo isso aconteceu, continue orando, continue crendo, continue seguindo o seu caminho, Deus está olhando o seu sacrifício, tem muita gente sendo alcançada por você, e quando você cuidar de quem Deus ama, Deus vai cuidar da pessoa que você mais ame, essa pessoa, ela vai ser alcançada, louvada seja o nome do Senhor Jesus. Você crê nisso em nome de Jesus? Fique de pé comigo, deixa eu orar junto com você, já vou concluir nessa manhã, e eu quero orar por isso, eu quero agradecer ao Senhor por esse privilégio. Nós estamos vivendo um tempo onde nós precisamos cada vez mais entender esse caráter coletivo que a igreja tem. E aqui eu falo para vocês como um pastor, um colega pastor. Um dos maiores erros que a gente comete na igreja é achar que eu tenho que fazer exatamente, eu tenho que ser o melhor na pregação do Evangelho para poder ganhar pessoas para Jesus, e não existe nada mais errado do que isso. Deus quer usar você exatamente com os dons e talentos que você tem e do jeito que você é, Ele te plantou nesse lugar. A gente fica esperando o tempo passar, o dia que eu pregar como o pastor Hernandes Dias Lopes, o dia que eu tiver o carisma do pastor Josué Valandro, meu Deus, e a gente acha, eu preciso ser, eu preciso ter, o dia que isso chegar, e esse dia nunca chega, e talvez nunca chegue, porque Deus te fez para alcançar pessoas que eles não vão alcançar.
Deus te plantou em locais onde eles nunca vão estar. Tem locais que o pastor não entra, mas o médico entra. Tem locais onde não se ouve o pastor, mas o médico se ouve. Tem advogado que tem raiva, não quer ouvir pastor, mas se outro advogado levar o evangelho, ele vai ser salvo, impactado pelo poder do evangelho. E esse caráter coletivo precisa ser discernido. Nem todo mundo prega, nem todo mundo canta, mas nem todo mundo convida. Lá em Belém tem uma senhorinha, 73 anos de idade. Todo culto, se você assistir, ela senta na terceira fileira, Luana sabe, e ela leva uma Bíblia, e toda hora ela levanta a Bíblia e glorifica a Deus com a Bíblia estendida. Então fica bem na frente da câmera, o tempo todo a gente está pregando, tem uma Bíblia flutuando assim na frente, aquela irmã. Na época da pandemia, as filhas dela são médicas, ela fugia de casa para ir para o culto, e a gente podia ter 100 pessoas na igreja, e eu não fechava a porta para ninguém entrar. Ela ia para o culto, e ela sempre vai para o culto com máscara ainda, e ela usa a máscara da mesma roupa, da mesma cor da camisa. Só que ela só usa aquelas cores assim, cheguei, sabe, cor bem forte. Então, verde-limão a camisa, máscara verde-limão. E aí ela vinha para o culto, e ela falava, pastor, vou ficar aqui atrás escondida para minhas filhas não me ver, pastor, porque se me ver vão vir aqui. Só que ela não aguentava. O culto começava, ela vinha com a Bíblia marchando, ficava no terceiro banco, aí só via aquela Bíblia flutuando. Eu falei, ixi, acabou tudo, as filhas vão vir aqui. Essa irmã é uma irmã simples, não tem nenhuma formação, não sabe cantar, não sabe pregar, mas eu ouso dizer que na igreja em Belém, com 140 mil membros, ninguém ganha almas igual aquela mulher, ninguém. Ela tem um dom de convidar a gente, é impressionante. Todo culto, eu vou lá com ela, pegar na mão dela, ela fala, pastor, olha aqui o banco todinho, pastor, eu trouxe todo mundo para o senhor expulsar o demônio, está todo mundo precisando aqui, pastor. Cheio de encosto esse povo aqui, ora por esse povo aqui que precisa acontecer um milagre. Ela vai para o banco todo vem assistir o culto. Ela vai no médico, o consultório todo vem assistir o culto. O outro dia, pasmem vocês, tá? Nós temos promotores, juízes. Ela trouxe um promotor de justiça, promotor, o nome, desembargador de justiça para assistir o culto. No banco dela sentado. Ela não prega, ela não canta, ela não tem dons valiosos, mas ela traz as pessoas, a pessoa da recepção abraça, o estacionamento cuida, a música ministra, o pastor prega, essa vida é alcançada e o nome de Deus é glorificado, porque cada um fez a sua parte. Escute, a gente precisa de mais pastores, com todo respeito, eu sei que esse assunto é um assunto teológico de cada igreja, nós não precisamos de mais pastores. Nós precisamos de mais médicos que preguem o evangelho no ambiente onde eles estão. Nós precisamos de mais autônomos que sejam os pastores daquela empresa, daquele local onde Deus te colocou. Eles não vão me ouvir, mas vão ouvir você. Vão ouvir você. E com Deus é assim que funciona. O reino de Deus não é feito por poucos que fazem tudo. O reino de Deus é feito por todos, cada um fazendo a sua parte. Se você sabe fazer bolo, faça bolo para a glória de Deus. Traga bolo para dar para quem aceita Jesus na igreja. Se você sabe pintar cerca, seja o pintador de cerca de Jesus. Pinte da igreja, abençoe os irmãos. Deus te deu um dom, e o dom que você tem é a ferramenta para você expandir o reino de Deus. Nem todo mundo vai aparecer, nem todo mundo vai ser visto. E eu termino com isso. Esse vídeo, eu desafiei a nossa igreja. É um videozinho, coloque, se puder colocar aqui no meio para a gente. É um vídeo de uma partida de futebol, tá? Isso, pode ficar o áudio, tá? Volta do caminho o vídeo, por favor. É um jogo do Tottenham, pode voltar do começo. O Tottenham tá de branco, Tottenham da Inglaterra. O lateral quer avançar, o zagueiro tira a bola. Olha o que acontece aí, ó. Volta de novo, tá? Tottenham atacando de novo, a defesa tira. Só que aí do nada o elemento surpresa aparece, ó. A bola saiu, antes de poder olhar, alguém botou a bola em campo. Ele jogou a bola, lateral cruzou a bola, olha aí, veio o atacante, fez o gol, golaço. Agora olha a comemoração, para aí um pouquinho. Luiz Mourinho, alguém conhece o Mourinho, técnico português? O Mourinho não foi abraçar o jogador que cruzou a bola. O Mourinho não foi abraçar o atacante que marcou o gol. Quando terminou o jogo, tem uma súmula que diz: a tal de tal tempo, alguém jogou a bola em campo, a bola foi cruzada, o atacante que ganha milhões, que aparece em capas, que todo mundo conhece, marcou o gol, o nome dele foi para a história. Só que todo mundo sabe que o gol não aconteceria se o Gandula não colocasse a bola em jogo. Terminou o gol, pode soltar o vídeo restante. Mourinho foi lá e abraçou o Gandula. E assim funciona no reino de Deus. Tem gente aqui dizendo: Deus não está me vendo, ninguém vê o meu
trabalho e ninguém me nota, não existe galardão. Quando nós subirmos para o céu e chegarmos no céu, o técnico vai abraçar essas pessoas que ele sabe. Tudo isso aqui acontece, sabe por quê? Porque alguém está na porta recebendo. Tudo isso acontece porque alguém ungiu essas cadeiras para você sentar. Tudo isso acontece porque você convidou. Seu nome nunca vai ser mencionado na terra, mas o céu está esperando para te receber. É lá que existe a tua recompensa. Hebreus capítulo 6, a Bíblia diz: Deus não é injusto para se esquecer de como você serve e continua servindo aos santos. Por isso, nessa manhã, abrace 5 pessoas perto de você. Diga: continue, siga em frente. Bate a poeira, bate o pó. Tem gente na frente que precisa de você. Tem gente esperando para ser liberta. Segue em frente. Deus está te vendo, Ele honra o teu trabalho. Você é precioso. Não fique ferido com quem fecha as portas. Ame quem Deus amou, e Ele vai levantar pessoas para amar quem você ama. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre vocês. Que o Senhor tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor dê muita paz para a Igreja Atitude. A paz do Senhor Jesus. Nós amamos vocês. Sigam em frente amando e tendo paixão por gente.